Legal, Enéas. Bom, aqui como a gente tem mais uma pergunta para vocês, né? Vocês podem estar se perguntando como é que a AWS consegue me ajudar nesse processo. E aqui, qual que é o nosso objetivo? É demonstrar para vocês um pouquinho do portfólio. A gente trouxe algumas das ferramentas, as que mais se conectam ou as mais conhecidas para esse mundo de DevOps, mas não se preocupem com a implementação de todas elas, tá? Para isso a gente vai apoiar vocês, a Nextdoor vai apoiar vocês também dentro desse processo. A ideia aqui é que vocês conheçam um pouquinho dentro de cada etapa, dentro de cada fase da implementação do DevOps, como é que a AWS pode ajudar. Então vamos começar aqui pela parte de DevTools. Bom, dentro de DevTools, a ideia é que a gente não mude a vida do desenvolvedor. É muito simples falar, olha, a partir de agora a gente vai implementar DevOps e tudo o que você faz hoje você esquece, você vai passar a fazer de uma outra maneira. É óbvio que isso vai ser super traumático e que isso não vai dar certo. Para isso é que a gente tem algumas ferramentas da AWS para apoiar nesse processo, como os IDEs Toolkits, que se integram com as ferramentas de desenvolvimento, como, por exemplo, Eclipse, Visual Studio, e os SDKs que se conectam com a maioria das linguagens, como Java, .NET. E com isso, a gente consegue integrar a forma como o desenvolvedor trabalha e desenvolve os seus códigos hoje, para que ele possa fazer isso diretamente dentro da AWS. Se ele também quiser mudar o modelo e ter uma IDE baseada em navegador, por exemplo, eu não preciso ter nada instalado da minha máquina, eu vou fazer isso através de um browser, eu posso usar o Cloud9 da AWS, que é uma IDE 100% na nuvem que o desenvolvedor pode usar através do seu próprio navegador. A gente também tem o serverless, um framework open source para apoiar os desenvolvedores no desenvolvimento de aplicações serverless. Outra etapa super importante é a parte de código-fonte e artefatos. Legal, desenvolvi, tenho todo o meu processo. Onde é que eu vou armazenar isso? Então, eu tenho o Code Commit para armazenar os meus códigos, tenho o Code Artifact para armazenar os meus artefatos, os meus binários, todo o processo durante a etapa de desenvolvimento. O Code Commit, pessoal, só para ficar bem claro para vocês, ele funciona como uma espécie de Git gerenciado privado. Então, ele consegue controlar os seus códigos, controlar o versionamento. Eu também tenho o ECR para fazer o armazenamento das minhas imagens de container. Então, todos os meus artefatos de container eu consigo armazenar dentro do ECR. Tem também, nessa etapa de desenvolvimento, dessa etapa de criação de código, uma ferramenta que é muito bacana, que é o Code Guru. Ela avalia as linhas de código e te dá insights. Ela faz uma avaliação, por exemplo, de qual é a linha de código que vai custar mais dinheiro na implementação. Então, ela consegue te dar insights até para redução de custo do que é que aquela linha, do que aquele desenvolvimento vai levar para o seu ambiente. Então, tem uma série de ferramentas para apoiar vocês aqui nesse processo. E aí, continuando a nossa jornada, né, a parte de build e teste que o nosso amigo Walter vai explicar para vocês. Exato, exato. A parte de build e de teste, obrigado aí, João, né, o gancho. A parte de build e de teste, essencialmente, é o quê? Pegar o código-fonte e transformar ele em artefato testando no meio do caminho, né? O build, justamente, né? A construção, né? É a construção do artefato a partir do código-fonte, né? E o principal serviço da AWS que realiza esse tipo de coisa é o Code Build. O Code Build é um serviço que eu adoro, ele é muito simples de usar, ele é prático, né? E ele tem algumas features assim extremamente interessantes. Uma delas, né, é a questão de ser transiente, né? Toda vez que você precisa fazer build, você precisa de uma máquina, de um container, né, para poder executar o build ali dentro. Então, baixa o código-fonte, roda os comandos de build, né, transforma isso num artefato, né, roda um teste no meio do caminho. Então,
você precisa de precisando de um ambiente para fazer isso, o Code Build, o que ele te dá? Ele te dá um ambiente transiente, ele dá um ambiente temporário, aonde você paga pela minutagem da execução desse build, né? Então, você recebe o código, né? Builda, né? E de maneira totalmente transparente, né? Ele cria e destrói os ambientes, e aí você não precisa ficar se preocupando em orquestrar isso, né? Outra coisa bastante bacana do Code Build é que ele permite que a gente faça, explique para ele como funcionar através de um arquivinho, né, que geralmente fica junto com o código-fonte, né, um build spec, e esse build spec tem toda a coordenação do que ele deve fazer para fazer o build, ou fazer algum teste unitário, algum teste de integração que seja possível fazer dentro do code build, né? Então, ele é meio que um cara assim para executar, né, todas as suas tarefas, né, de build e teste. Bom, além dele, né, a gente tem também um outro bastante interessante que é o Device Farms, né? O Device Farms, ele é um alocador de mobile devices, né? Ou seja, você, né, Device Farm, fazenda, né, de dispositivos, você precisa, por exemplo, fazer apps, né, para o celular, né, ou para um tablet ou similar. Você precisa testar isso daí, né? E aí você tem dentro do mercado uma multitude de sistemas operacionais Android, né, do iPhone, né, o iOS, do Microsoft. Você tem fabricantes diferentes, Samsung, Motorola. Dentro desses fabricantes, vocês ainda têm versões, né? Que nem o Moto G7, G8, G9, nem sei qual que ele parou, né? O Samsung S isso, esse, aquilo, Galaxy A10, né? E assim por diante. Como é que você vai testar a sua aplicação em todos esses aparelhos ao mesmo tempo, né? Então, a empresa teria que ficar adquirindo aparelho o tempo todo, né? E mantendo eles e dividindo o espaço, né, desses aparelhos entre várias equipes. O Device Farms faz o quê? A AWS tem uma fazenda gigante, né, desses dispositivos, e ela está constantemente adquirindo novos, né? E eles ficam à disposição para uso remoto, né? Onde você tem a possibilidade de mandar o seu artefato para lá, ele é instalado nos celulares, roda uma rotina, né? E verifica através dessa rotina se está funcionando ou não. Então, ele é bastante interessante para fazer testes, né, de app, que é uma coisa muito complexa, né? Beleza, fiz o build, fiz os testes. Qual que é o próximo passo lógico? Você colocar isso para funcionar. Seja num ambiente intermediário, num ambiente de staging, homologação, pré-prod, ou um ambiente produtivo, e isso se chama deploy, né? Deploy que tantas vezes, né, tirou o nosso sono, né? O deploy, ele é uma parte importante justamente porque você precisa ter um controle dessa publicação de novas aplicações, né? E também de mudanças, né? Mas peraí, como assim mudança? Bom, além de você colocar uma nova versão das suas aplicações no ar, você pode colocar mudanças no lado de infraestrutura também no ar através do deploy. Para o primeiro caso, a gente tem o Code Deploy. O Code Deploy ele é um orquestrador de deployment, né? Então, ele se integra com EC2, com ECS, containers, né, de ECS, com Lambda Functions, né, e outros serviços da AWS, e ele orquestra essa troca, né, de nó por nó para permitir que isso seja feito da maneira menos agressiva ou possível, né, e de maneira que você possa reverter caso dê um problema no meio do caminho, né? Ele suporta algumas coisas mais sofisticadas também, né? Você pode usar, por exemplo, Blue-Green, né? Que é uma técnica de deploy que você cria um ambiente novo apartado, primeiro faz deploy nele da versão nova, o outro está funcionando, né? Normalmente, né? Então você tem um ambiente green e um blue, né? Então o antigo green, o novo blue. A partir de um momento você muda o tráfego para ir para o ambiente, né, novo, e durante um tempo determinado, que você pode programar isso dentro do Code Deploy, 15 minutos, uma hora, né, como você quiser, você acaba tendo dois ambientes, né, funcionando, com o novo recebendo o tráfego. Se tudo correu bem, ele descomissiona o antigo automaticamente. Se deu algum problema, reverte para o antigo, e aí vai analisar o que está acontecendo no novo. Por fim, no segundo caso,
nós temos mudanças de infraestrutura através do CloudFormation, né? Você define isso através de infraestrutura como código, ou seja, é código, né? Que é testável, né? Que vai produzir um estado, né? Aonde você vai no ambiente de infraestrutura e fala, troca o tamanho da máquina, acrescenta isso daqui, muda aquilo, mexe no firewall, né? Então, o CloudFormation, ele tanto recebe esses arquivos, né? Como ele também orquestra essas mudanças e consegue também fazer, essencialmente, deploy em infraestrutura. Fez o deploy? Funcionou? Bom, tem que tocar o barco, né? E aí o Enéas vai falar de monitoramento e observabilidade. Isso aí. Legal. E como é que a gente cuida dessas aplicações? Como é que a gente lida com elas enquanto elas estão em produção? Depois que passaram por todos os crivos aqui, os artefatos foram gerados, está rodando, como é que a gente acompanha que o que está acontecendo é de fato esperado, né? Então, o primeiro serviço aqui, a primeira ferramenta que podemos utilizar é o Amazon CloudWatch. Que vai fornecer insights práticos, ali, informações tanto da sua aplicação, né, ou da sua infraestrutura, eles vão ter logs, métricas e eventos que você pode acompanhar de forma integrada dentro de construção de dashboards, enfim. Você tem essas informações de uma forma integrada em um único lugar. Por exemplo, a gente pode usar também o AWS X-Ray. Com ele é possível entender a performance do aplicativo, né? E de como os seus serviços ali subjacentes às suas aplicações estão funcionando. Então, se estiver acontecendo algum erro, a performance está demorando demais para uma página carregar, ou ela está funcionando bem, ok? Você consegue ver esses detalhes da performance do aplicativo, dos seus aplicativos, né? Com isso, também nós temos a AWS Config, que é, como eu comentei lá na parte de segurança, e a gente comentou aqui durante a nossa conversa, que você manter as coisas de acordo com aquilo que você configurou. Então, por exemplo, se você fez um deploy ali do CloudFormation conforme o Walter comentou, e você quer garantir que aquilo continue daquela maneira. Então, você usa o AWS Config para monitorar aquela configuração, para garantir que a conformidade daquilo que foi feito, ele continua existindo, ele está lá, e se esse estado ser alterado, você pode ficar sabendo, você tem essa informação para garantir, né, e para permitir que você consegue monitorar as configurações que foram feitas, né? E seguindo, nós temos também o Amazon DevOps Guru, que é o serviço que ele utiliza Machine Learning para tornar mais fácil ali entender o desempenho operacional e a disponibilidade das suas aplicações. Com ele vai conseguir detectar diversos comportamentos, o comportamento padrão da sua aplicação, e com isso, se tiver alguma anomalia, algum problema que seja fora do padrão, você vai conseguir ver isso dentro de um dashboard integrado. Então, todas as partes relacionadas às suas aplicações, aos seus ambientes, estão plugadas, podem ser plugadas no Amazon DevOps Guru. Ele tem uma inteligência de entender o padrão, e o que sair do padrão pode ser que seja alguns problemas, você vai conseguir ver através de um dashboard unificado também. Seguindo, como é que eu faço toda essa roda aqui apresentada, desde a parte do DevOps Tools, códigos fontes, os artefatos, os testes, o deploy, o monitoramento, e aí nós entramos na orquestração, que eu pego cada pedaço daquilo que foi configurado, ou a gente cria um pipeline de entrega. Então, vamos supor, um desenvolvedor vai lá e faz uma alteração num código ou num artefato, o Code Pipeline, o AWS Code Pipeline entende disso, opa, então tem uma alteração, tem um código, e ele pode passar para a próxima fase, ele pode fazer algumas ações relacionadas àquela ação feita a partir do desenvolvedor, ou do desenvolvedor de
operacional ali que está fazendo uma infraestrutura nova, por exemplo. Quais testes, você define quais testes podem ser executados ou devem ser executados. Então, você orquestra todas as ferramentas que nós comentamos aqui e consegue fazer a entrega também desse artefato, desse código, na onde ele deve ser entregue. Então, aqui a gente faz uma reunião de todas as ferramentas que aqui nós comentamos, certo? Legal, Enéas. Bom, acho que um ponto super importante aqui, pessoal. A gente falou uma série de ferramentas, uma série de nomes, talvez para quem não esteja tão familiarizado, possa parecer aí uma sopa de letrinhas, né? Mas aí não se preocupem com isso, em como encaixar isso no ambiente de vocês, em como colocar esse processo. Para isso, tanto a AWS como a Nextios está aqui para ajudar vocês.